não estão fechados e não possam te ouvir, nem as minhas mãos estão encolhidas e não possam te dar segurança ou te remir em outras direções. Assim, mais uma vez, teus salvos guerreiros de Deus, portadores da promessa do Senhor, filhos da aliança com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Melhorou aqui agora. Quero saudá-los também aos amados que nos ouvem através do rádio. Que o Senhor te conceda uma noite gloriosa nesse primeiro domingo, depois do horário de verão, onde nós já percebemos a chuva caindo sobre alguns lugares, chegando agora aqui na cidade. Nós já chegamos com um pouco de chuva aqui nas cidades vizinhas, e os nossos desejos é que essa chuva continue derramando sobre este lugar, sobre a nossa região, mas que essa chuva não seja empecilho dos filhos de Deus virem para a igreja buscar o Senhor Jesus. Amém? Quero convidar então os amados a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7, versículo 7. Gostaria que você atentasse para a palavra de Deus, que você escrevesse, se você tem uma caneta, um lápis, para que você pudesse absorver tudo aquilo que será ministrado nessa mensagem temática, com o objetivo de trazer convicção e mudar conceitos para a glória do Senhor Jesus. A nossa mensagem, como anunciamos anteriormente, é o perigo das conclusões precipitadas. O perigo das conclusões precipitadas. Josué capítulo 7, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Você pode acompanhar aqui no telão, se você quer acompanhar com a minha versão. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer. Oxalá, ou queira Deus, nós tivéssemos contentado em morarmos além do Jordão, ou antes do Jordão. Versículo seguinte, 8. Ah, Senhor, que direi depois que Israel virou as costas diante dos seus inimigos? 9. Pois os cananeus e todos os moradores da terra o ouvirão, e cercando-nos exterminarão da terra o nosso nome. E então, que farás pelo teu grande nome? Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu conselho, que ele tinha ordenado, e até tomaram do anátema. Anátema ou anatema, qualquer que seja a versão que você entenda, quer dizer excomungado, amaldiçoado, inimigo de Deus, ou excluído da igreja. E também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Versículo 13. Levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Como li o texto quarta-feira, domingo passado, quero também trazer a leitura do Salmo 115. Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, versículo 16. O Salmo 115
Salmo vai ser encontrar isso, se não me engano, com P. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Amados irmãos, amados ouvintes da palavra de Deus, é fácil de concluir, baseado neste versículo do Salmo, que o Senhor colocou a terra para todos os homens. Diz o versículo mais uma vez: não os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então compreendemos que o Senhor deu a terra aos homens para ser conquistada, independente da sua fé, independente de religião. Deus deu ao homem o privilégio de conquistar a terra. Mas nós, olhando a Bíblia, percebemos que um grupo especial deu a este grupo o privilégio de ser diferenciado, de ter uma vida diferente. A Bíblia nos tem um formato de identidade chamado filhos de Deus, criaturas de Deus. Qual é a diferença de filhos de Deus e criaturas de Deus? Criatura são aqueles que é feitura da mão de Deus, tudo aquilo que é feitura, que passou pelo processo das mãos de Deus. Então é criação de Deus, assim como o homem também é criação de Deus. Filhos de Deus, aqueles que a receberam, verdadeiramente a receberam como Pai. E aos filhos, nós entendemos que a luz da Bíblia tem uma promessa tremenda e específica no capítulo 28 de Deuteronômio, falando que a esse pessoal, a esses filhos, eles teriam o privilégio de ser bem-aventurado nesta terra, de ser bem-sucedido no campo ou na cidade, de ter uma vida diferenciada em que, por meio da sua vida, o nome de Deus seria glorificado por todas as áreas da vida deste homem. Que o homem seria colocado, os filhos de Deus seria colocado como cabeça e não por cauda, e faz questão do texto colocar ainda mais de maneiras específicas a maneira, comportamento de lidar das pessoas na terra. Então nós entendemos à luz da Bíblia que Deus preparou o homem, a primeiro lugar, para ter uma conquista no primeiro plano, chama de primeiro plano, um plano espiritual. Ser filhos de Deus foi um projeto que Deus estabeleceu para o homem primeiro ter a primeira conquista, a conquista do plano espiritual. A segunda conquista dada ao homem foi uma conquista do plano terreno, aqui na terra, o que nós chamamos de segundo plano. Aquilo que você conquista na terra, aquilo que você luta para alcançar na terra, nós entendemos à luz da Bíblia que isso é uma luta do segundo plano. E a Bíblia nos ensina que desde o princípio as crianças, os jovens, desde pequeno, eram treinados a ser conquistador, pessoas que fossem preparadas para conquistar a terra. E Deus começou a preparar desde os seus primeiros habitantes, desde os primeiros patriarcas, homens que eram preparados para conquistar a terra. Desde a saída do povo do Egito, um dos objetivos era conquistar uma terra. A Bíblia nos mostra que todas as crianças e os filhos patriarcas, você vai ver à luz da Bíblia, que desde os seus primeiros passos, ele era preparado para ser guerreiro, para lutar, e começava então a aprender as suas formas de defesa, de lutas, de combates, para ser verdadeiros guerreiros. E nós conhecemos os testemunhos de Isaac, de Ismael e de todos os outros que vêm após este primeiro patriarca. Nós encontramos então que na Bíblia, Josué, o texto que nós lemos hoje, de Josué capítulo 7, esse mesmo jovem, desde a sua infância, desde a sua adolescência, ele foi preparado primeiro a conquistar o primeiro plano, primeiro conquistar as coisas de Deus, e compreender quem era Deus na vida de uma pessoa. E Josué teve um bom discipulador, grande aprendizado por meio
para Josué: não tema, ser forte, ser corajoso, pois eu estou contigo. E nós entendemos então o projeto de Deus agora na vida daquele homem que aprendeu a conquistar no primeiro plano as coisas de Deus, estava estabelecendo aquele homem agora para fazer grandes conquistas no segundo plano, na questão terrena, nas questões aqui da terra. Estava preparando aquele homem para ser um grande conquistador. Aquele homem foi preparado, liderava o povo para conduzir o povo a grandes conquistas. O que é que nós chegamos então no capítulo 7, versículo 7? Nós mais uma vez entendemos a mensagem de hoje: o perigo das conclusões precipitadas. Pastor,